que vem Miguel Almiron do Newcastle no Palmeiras. Tem alguma notícia sobre? Cara, esse Paraguai é muito bom jogador. Atacante de lado de campo, ele já foi a peça mais importante do Newcastle. Essa temporada é que ele acabou perdendo bastante espaço, tem sido bem menos utilizado do que eu imagino que deveria. Mas a impressão que eu tenho é de que o Almiron vai ter mercado no futebol europeu. Não parece ser aquele cara que precisa voltar para o Brasil ou para a América do Sul, né? De qualquer forma, é legal contar que o Almiron tinha sido especulado como o reforço do River Plate. O River estava tentando o Almiron. Então, se o River pode se dar o direito, acho que não tem por que não imaginar que o Palmeiras também possa, atacante de lado de campo, rápido, driblador, enfim, ó. Nicola, ficou sabendo algo a respeito do Bright White no Palmeiras? Não acredito nessa possibilidade, tá, Lucas? O Bright White, quer ver, ó? Contrato Bright White, Grêmio. Até mandar uma mensagem para uma pessoa, contrato de 2 temporadas, tá? Deixa eu até mandar uma mensagem para uma pessoa do Grêmio. Vou mandar para essa aqui, ó. Boa noite. Sabe se o Bright White pode sair? Estão falando dele no Palmeiras. Deixa eu ver o que eu consigo. Ó, a chance de o Bright White sair para ir jogar no Sevilha. Tem essa especulação. Para jogar no futebol brasileiro, isso beira o impossível. Tá dizendo aqui uma pessoa do Grêmio, tá? Deixa eu agradecer aqui, ó. Era o que eu já imaginava. Dá para pensar em Bright White no Palmeiras, não faz nenhum sentido, né? O cara tá super adaptado por lá, enfim. Hora de falar sobre Oscar, que enfim está livre no mercado. Ele se despediu do Xangai Port nessa segunda-feira, com direito a um gol no empate em 1 contra o Gwangju, time da Coreia, na Liga dos Campeões da Ásia. O contrato do Oscar se encerra em 31 de dezembro e não houve a possibilidade de uma prorrogação do vínculo porque na China criou-se um novo teto salarial. Ele ganhava 25 milhões de dólares por temporada, o novo teto salarial é de 3 milhões de euros. Só para você entender o tamanho da importância do Oscar no futebol chinês, 248 jogos, 77 gols e 141 assistências. O Oscar foi o jogador mais caro contratado na história do futebol chinês, 60 milhões de euros. E ele deixa o clube com uma receita, com pagamento em salários de 240 milhões de euros ao longo desses 8 anos. Se a gente trouxer para a nossa moeda hoje, com uma cotação bem mais alta do que anos anteriores, daria para dizer que o faturamento do Oscar girou na casa de 1,5 bilhão de reais. A grande pergunta é onde é que o Oscar vai jogar a partir de agora? São Paulo, Internacional, Cruzeiro e também o Flamengo são os principais interessados. O Oscar ainda não se pronunciou, não se posicionou, embora tenha dito na entrevista coletiva de despedida lá no Xangai Port que nos próximos dias ou semanas tomará sua decisão ao lado da sua família. Major League Soccer é uma possibilidade, convites para a Arábia existem, também pintou uma oferta do Urawa Red Diamonds, time do Japão. Estou para dizer para vocês que ele está entre uma proposta do futebol brasileiro ou jogar na Major League Soccer, até porque ele já havia demonstrado recentemente em entrevista à Folha a vontade de estar um pouco mais perto da sua família. Preciso falar agora sobre Anderson Talisca, meio atacante brasileiro que já foi especulado em vários clubes do Brasil e que parece estar de saída da Arábia Saudita. Na Europa surgiu ao longo dessa quarta-feira a notícia de que ele já tem um acordo verbal para jogar no Fenerbahçe. Falta a parte principal, um acerto com o Al Nassr, que é dono dos seus direitos econômicos. O vínculo só se encerra em junho de 2026. A verdade é que o Talisca não vive o melhor dos mundos ou o melhor dos momentos com os dirigentes do Al Nassr. Ele teve uma série de pequenas lesões e o árabe fica bastante incomodado quando o jogador, especialmente aquele mais caro, aquele mais valioso, se coloca fora de partidas importantes. E é por causa desse cenário que o Fenerbahçe foi atrás do Talisca, se acertou, de acordo com a imprensa europeia, com o jogador brasileiro e agora tenta chegar a um acordo financeiro com o Al Nassr. Só para completar, por que o Brasil não pode cogitar o Talisca nesse momento? É que lá, na Arábia Saudita, ele ganha 6 milhões e 100 mil reais por mês. Até hoje, o maior salário já pago no futebol brasileiro foi de 2 milhões e 900 mil reais mensais, é quanto ganha o Memphis Depay no Corinthians, ou seja,
Talisca ganha mais do que o dobro na comparação com o jogador mais bem pago da história do país. Se o Talisca de fato voltar para a Turquia, vai retornar ao país onde esteve entre 2016 e 2017, vestindo a camisa do Beşiktaş. Preciso te atualizar agora sobre o futuro de Rony. O atacante do Palmeiras tem sido especulado em vários clubes do Brasil e até do exterior. Já colocaram ele no Cruzeiro. Mais recentemente surgiu a especulação de que ele pode pintar no Santos e também falaram de oferta mexicana. O que eu fiz? Entrei em contato com o André Lopes, que é o advogado que cuida da carreira do Rony ao lado do pai, do padrasto do Rony, que é o seu empresário. O André disse o seguinte, abre aspas, não chegou nada de concreto. Não sentamos nenhuma vez para conversar oficialmente. Só especulação que nunca se confirma, fecha aspas. Importante lembrar, para que você não caia em especulações furadas, de que o Palmeiras só vai vender o Rony se conseguir recuperar seu investimento. O Verdão havia desembolsado 6 milhões de euros para comprá-lo. Detalhe, o Palmeiras tem 50% dos direitos econômicos. Para contratá-lo, o time que quiser comprar o Rony vai precisar desembolsar cerca de 12 milhões de euros, algo inimaginável para o Santos, imagino que também para o Cruzeiro. Essa oferta mexicana, de acordo com o André, nunca existiu, enfim, para que o Rony saia vai haver a necessidade de uma proposta financeiramente falando bastante alta. Quero falar agora sobre o Palmeiras que prepara a maior reformulação desde a chegada de Abel Ferreira. Essas mudanças acontecerão da temporada de 2024 para 2025 e isso ficou muito claro depois da vitória por 2-1 contra o Cruzeiro na noite dessa quarta-feira. Vitória com gol do Estevão praticamente nos acréscimos em linda cobrança de falta. O Abel Ferreira já meio que jogou a toalha em relação ao título do Campeonato Brasileiro. Apesar de chegar à última rodada com chances, o Palmeiras precisaria vencer o Fluminense em casa e torcer para que o Botafogo perca do São Paulo na condição de mandante. O jogo acontece no Newton Santos. O Abel disse o seguinte, abre aspas, acho que já está praticamente definido o que vai acontecer. O Botafogo vai jogar em casa e vocês conhecem melhor do que eu o futebol brasileiro. Mas se tem que se queixar, temos de queixar-se de nós mesmos, porque não fomos capazes de fazer gol no Botafogo, fecha aspas, o Abel ainda remoendo aquela derrota em casa por 3-1 pro Fogão. Na entrevista coletiva, o Abel perguntou se Dudu e Rony, que nem saíram do banco de reservas contra o Cruzeiro, não ficam. E a resposta ilustra aquilo que eu dizia para vocês agora há pouco, sobre uma reformulação, grande abre aspas para ele. No devido tempo, vocês vão saber sobre o planejamento para 2025. Ninguém vai embora se não quiser, até porque todos têm contrato, fecha aspas. Já havia contado aqui no canal que o zagueiro Naves, o lateral esquerdo Vanderlan, o volante Zé Rafael, o também volante Gabriel Menino, o meio atacante Rômulo e o atacante Rony estão à disposição do mercado aguardando por ofertas. O Dudu tem conversas avançadas para se tornar reforço do Cruzeiro. Por conta de todas essas saídas, a reformulação será pesada, importante, significativa, por conta também de uma temporada abaixo das expectativas. Palmeiras é campeão paulista, mas não vai bem e acaba se decepcionando na Copa do Brasil e na Libertadores com eliminações nas oitavas de final no primeiro mata-mata. O Campeonato Brasileiro também ficou pelo caminho. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre o ano do Palmeiras. O Palmeiras é super produtor da base, mas o Abel não usa. O Eto'o faz uma observação importante. Para jogar com o Abel, o cara precisa ser muito craque, né? Eu entendo. Juliano Fernandes do New York City no Palmeiras? A resposta é não. Vocês tinham me perguntado semana passada, Bigode, e o que eu consegui apurar é que não. Seria um substituto para o Estevão na mesma posição. Para esse atacante de lado de campo, a prioridade no Palmeiras hoje é o Facundo Torres, que pertence ao Peñarol, não. Pertence ao Orlando City, foi revelado no Peñarol. E o plano B é o Canóbio, que está no Atlético Paranaense, tá? O Antônio Damasceno está perguntando se o Palmeiras está interessado no atacante do River. Não, houve essa especulação num site chamado El Craque Deportivo, mas a verdade é que o El Craque também não tem conseguido ser muito preciso nessas não, tá? Nessas notícias não. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Verdão, notícias do Palmeiras, atualizada para tu nessa sexta-feira. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscreve também no canal, ativa aí o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, segue pra mais, vamos, tchau, fui!